Boa noite a todos. Para que vocês me conheçam melhor, eu sou o apóstolo Zé Carlos. No momento estou servindo a igreja El Shaddai, aqui em São José do Rio Preto. E eu quero conversar com vocês um pouco sobre a família. Quero conversar sobre o tema A Dádiva da Bênção na Família. E o que eu vou falar está baseado aqui em Gênesis, o capítulo 27 e o verso 26. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se achegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho dos céus e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e reverenciem nações. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e bendito o que te abençoar. Esse trecho da palavra de Deus ensina a importância da bênção que os pais transmitem aos seus filhos. Para ilustrar melhor o assunto, digo o seguinte: uma árvore, uma planta, ela precisa de 5 elementos para ser frutífera. Ela precisa de solo, água, ar, luz, lugar seguro. Os seres humanos, para serem abençoados, prósperos, felizes, frutíferos, eles também precisam de 5 elementos. Primeiro, toque significativo. Palavras faladas, mensagens boas que são transmitidas dos pais aos filhos. Terceiro, precisa adicionar um alto valor à pessoa que está sendo abençoada. Quarto, precisa visualizar um futuro especial para ele ou para ela, para o seu filho, para a sua filha. E quinto, um compromisso ativo de cumprir a bênção, isto é, disponibilidade dos pais em ajudar os filhos a alcançarem os seus alvos, alcançarem as suas metas. No texto aqui, quando Isaque está abençoando seu filho, ele pensa estar abençoando Esaú, o seu primogênito. Mas aqueles que conhecem a palavra de Deus, já leram esse texto, sabem que Jacó, o irmão mais novo de Esaú, havia feito uma estratégia junto com a sua mãe Rebeca para tomar a bênção no lugar de Esaú. Ele havia feito um guisado com cordeiro, havia coberto a sua pele, o seu pescoço, os seus braços com a pele do cordeiro para ficar parecido com Esaú, e se achegou ao seu pai. E Isaque o abençoou, achando que estivesse abençoando o seu filho primogênito Esaú. Mais tarde, um pouco, chega Esaú, também com o guisado, e ele diz: meu pai, abençoa-me agora, aqui está o guisado que o Senhor pediu. E o texto da Bíblia diz que Isaque estremeceu e disse: quem é aquele que veio há pouco tempo atrás e eu o abençoei, eu comi do guisado e eu abençoei a vida dele? Então Esaú percebeu que tinha sido trapaceado, que Jacó havia chegado antes, tirado a bênção que lhe pertencia como filho primogênito, e que ele havia ficado então sem esta bênção, sem este privilégio, sem as palavras abençoadoras do pai.
Esaú então exclama com muita dor no coração, muita tristeza. Ele diz assim: disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção para mim, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção. Aqui nós temos o caso de Esaú lamentando a perda da bênção. Ele chora um choro convulsível, triste, cheio de amargura, de ira, de revolta, porque não recebeu a bênção do seu pai, pois havia sido tirada por Jacó. Muitos filhos hoje crescem amargurados, tristes, revoltados, por falta da bênção paterna. Falta algo dentro deles, há um vazio dentro deles. Eles são como uma taça vazia. Crescem, tornam-se adultos, mas às vezes não prosperam. Às vezes não conseguem sobressair na área profissional, na área matrimonial. Qualquer área da vida dele fracassa, porque ele não é confiante, não tem uma identidade forte. Falta-lhe segurança, porque faltou a bênção paterna sobre a sua vida. O que significa toques significativos? O texto lido hoje mostra que quando Isaque ia abençoar o seu filho, disse: chega-te perto de mim, meu filho, dê-me um abraço, me beije. O toque significativo é este toque planejado, este toque que a gente articula para que aconteça, que a gente deseja que aconteça. Filho, se aproxime de mim, eu quero te dar um abraço, eu quero te dar um beijo, eu quero que você fique próximo de mim, aconchegado a mim. Então esses elementos faziam parte da bênção. Na hora de abençoar, havia abraço, havia beijo, havia aconchego, havia carinho da parte do pai para com o filho. Estas coisas, estes elementos estão faltando hoje nos lares, nas famílias. As famílias são agitadas. Cada um parece que pensa mais na sua vida profissional, no seu sucesso. E os filhos ficam relegados a último plano. Os filhos não recebem amor, não recebem palavras, não recebem toques. Estas coisas realmente ficam como uma lacuna no coração da criança. Ela cresce como uma taça vazia. Na Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, muitas crianças ficaram órfãos. Seus pais morreram na guerra e eles foram parar em orfanatos. Muitas dessas crianças recebiam leite com qualidade, alimentação boa, mas elas não se desenvolviam satisfatoriamente. Elas estavam abaixo do peso, eram crianças assim tristes, um pouco deprimidas. Alguns psicólogos foram chamados para fazer uma análise, o porquê daquilo. E ao observar o tratamento que as crianças recebiam, eles notaram que cada criança estava deitada no seu berço, recebia uma mamadeira e mamava ali sozinho. Era muita criança e não tinha enfermeiras suficientes, atendentes suficientes para cuidar de todas elas. E os psicólogos disseram: estas crianças
há pouco tempo estavam nos seus lares, recebiam carinho dos pais, iam para o colo dos pais, recebiam abraços, beijos, toques, afagos, e agora elas recebem a mamadeira no berço e têm que se virar sozinha. Se vocês querem que essas crianças se desenvolvam, vocês vão pegar a mamadeira, trazê-las a elas, e vai tomar essas crianças no colo, vai beijá-las, vai acariciá-las, vai dar toques significativos nessas crianças, e depois vai dar também a mamadeira. Então elas são acarinhadas enquanto mamam o seu leite. E assim foi feito. E houve assim uma transformação no orfanato. As crianças começaram a se desenvolver, a ganhar peso, a se tornar uma criança mais alegre, mais feliz. Então esses toques fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. As crianças precisam ser amadas, tocadas de forma significativa. Elas precisam serem abraçadas. Pais, não deixe que a correria do dia a dia faça com que vocês não deem o carinho, o amor que as suas crianças precisam, seus filhos necessitam. Priorize os seus filhos, dê amor aos seus filhos, dê realmente carinho a eles, porque assim eles vão se desenvolver de forma saudável e abençoada. A segunda coisa que uma criança precisa para ser abençoada, crescer feliz, harmoniosa, é palavras faladas, uma mensagem falada. A Bíblia diz que as palavras, elas têm vida, elas tanto transmitem vida como morte. O apóstolo Paulo diz que nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Abençoai-os e não amaldiçoeis, diz a Bíblia. Então há em nós, na nossa palavra, na nossa comunicação, um poder abençoador. Quando abrimos a nossa boca para abençoar, nós transmitimos vida, transmitimos amor através das palavras, aceitação através das palavras. Nós transmitimos algo que vem trazer então uma identidade abençoada para as pessoas que convivem perto de nós. A ausência de palavras realmente faz com que as pessoas cresçam emocionalmente doentes. As palavras faladas de forma errada podem ferir. Em Jeremias 18:18, os inimigos do profeta Jeremias disseram uma certa feita: vinde, firamo-lo com a língua. Então é possível ferirmos pessoas que estão perto de nós com a nossa língua. Podemos ferir a esposa com a nossa língua. Podemos ferir nossos filhos com a nossa língua. Podemos ferir nossos amigos com a nossa língua. Podemos até matá-los, porque Provérbios diz: a vida, a morte está no poder da língua. A nossa palavra pode transmitir vida, alegria, bênção, graça, mas pode transmitir tristeza, angústia, depressão e morte. Vamos aprender com a nossa palavra a transmitir bênção, a fazer com que as nossas palavras transmitam amor, aceitação às pessoas. Tiago, o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, que escreveu também uma epístola na Bíblia, ele diz que a língua, ela pode destruir a carreira da existência humana. Em Tiago 3, o versos 5 e 6, diz também que a língua, ela pode causar um incêndio numa floresta.
Uma palavra falada de forma errada pode destruir vidas, como o fogo destrói uma floresta. As palavras nossas podem matar, pode incendiar a vida das pessoas, trazendo grandes prejuízos. O silêncio, tem muitas pessoas que acham que o silêncio é uma coisa boa. Eu não vivo falando que amo os meus filhos, eu também raramente digo que amo a minha esposa, mas eles sabem que eu amo. Por quê? Porque eu tenho um comportamento bom, eu tenho uma maneira de agir que passa esta confiança, passa este amor. Salomão, o grande sábio, diz que é preferível uma repreensão aberta do que o amor encoberto. O amor que não transmite palavras, o amor que realmente não é confirmado por palavras, ele não faz nada, ele realmente não é benéfico. Uma criança repreendida, às vezes pelo pai, pode perceber mais amor do que este amor transmitido sem palavras. Quando uma criança é repreendida pelo pai ou pela mãe, ele certamente pensa consigo mesmo: certamente ele me ama, por isso ele está me repreendendo, por isso ele está me orientando desta forma um pouco mais dura. Ele quer o meu bem, ele quer que eu tenha um futuro abençoado, ele quer que eu seja alguém na vida. Mas quando você se cala, não diz nada para a criança, este silêncio é mortal. Este silêncio é frio como a sepultura e transmite insegurança para a criança. Ela não sabe o que você pensa sobre ela. Isto é muito triste, isto é muito ruim. Abra sua boca, diga aos seus filhos que você os ama, diga à sua esposa que você ama. Dê realmente carinho para a sua família. Seja um pai amoroso, uma mãe amorosa. Abençoe até outras pessoas que não sejam do seu círculo familiar. Abençoe a vida deles. Faça como Paulo diz: nós somos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. Um terceiro elemento muito importante que deve ser desenvolvido no seio familiar, para que as crianças sejam felizes, prósperas e abençoadas, é adicionar a elas um alto valor. Adicione valor às pessoas que convivem com você, aos seus filhos, à sua esposa. Mostre o valor que elas têm, adicione valor a elas. Há uma ilustração pequena que quero compartilhar com vocês. Um casal estava aguardando o nascimento do seu primeiro filho, ansiosamente, estava demorando para vir. Mas esta criança era aguardada com grande ansiedade. Eles oravam por isto, estavam intercedendo para que Deus lhes desse filhos. E um dia a mulher descobre que estava grávida. E passado alguns meses, eles vão ao ginecologista e passam por alguns exames. E então o ginecologista fica um pouco preocupado, o semblante um pouco tenso. Os pais logo percebem que há alguma coisa errada com a criança que está sendo gerada. E o médico então compartilha: olha, é uma criança forte, demonstra que tem saúde, mas o seu braço esquerdo tem ossos até o cotovelo, e do cotovelo em diante só tem uma pequena cartilagem, com alguns dedinhos também de cartilagem. A criança então praticamente não tem o braço esquerdo. O casal pede que mais exames sejam feitos para ver se tem mais algum defeito. E os médicos fazem a bateria de exames e descobrem que a criança é perfeita, em certo sentido, tem saúde. Só tem uma deficiência no braço esquerdo. E eles aguardam o nascimento desta criança com ansiedade. E ela vem ao mundo realmente com saúde, é uma criança forte, apenas este defeito no braço esquerdo.
Quando esta menina vai para a escola, esta criança é criticada impiedosamente pelos amigos. As pessoas falam do seu defeito, ressaltam então esta falha no seu braço. E ela volta para casa tristinha todos os dias, mas ao chegar em casa é coberta de beijos, de abraço, de palavras significativas. E enfim, a mensagem transmitida pelos pais a ela são positivas. E ela então todos os dias ela se recupera dentro do lar, através do calor que recebe, o amor, o carinho que é transmitido a ela diariamente. Ela é uma plantinha regada, adubada com amor, com carinho, com palavras maravilhosas. E ela começa a se desenvolver intelectualmente, demonstra grande inteligência, cresce, torna uma adolescente feliz, é uma menina linda, cheia de talentos, cheia de dons. E na sua mocidade ela se casa, se torna uma advogada famosa, é profissionalmente próspera. Apesar da deficiência, que não é pequena, ela é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa abençoada, ela é uma árvore regada de carinho, de bênção, e ela é uma árvore frutífera. Ela tem a bênção dos pais sobre a sua vida. Isto é muito importante. Às vezes uma criança vem ao mundo sem nenhum defeito, é linda, é bonita, é inteligente, tem talentos, mas de tanto receber palavras negativas, ela vai murchando, ela vai secando, e ela não tem a bênção paterna, e ela não acredita nela, ela tem uma identidade amaldiçoada, e ela cresce infeliz, ela não prospera em nada. Quando adulta não é um bom pai, não é uma boa mãe, não é um bom profissional, não sabe como agir, fracassa no casamento, tem uma identidade ruim, tem uma imagem ruim dela mesma, de tanto ouvir palavras que foram desastrosas, palavras que amaldiçoaram a sua identidade. E ela então não prospera, não é uma bênção neste mundo. Eu quero dizer para vocês, a importância desta bênção é muito grande. Se você não foi abençoado, se você não tem sido regado com esta bênção, e se não tem adicionado um alto valor à sua vida, então você precisa tomar alguma atitude com respeito a isto. Pais abençoadores são aqueles que abençoam seus filhos não de forma condicional, mas de forma incondicional. Tem pais que elogiam seus filhos só quando eles têm sucesso na escola, só quando acontece alguma coisa muito importante na vida esportiva deles, ou quando eles demonstram uma intelectualidade superior a outras crianças da sua idade, então ganham um elogio dos pais, uma palavra de aceitação dos pais. Mas isto é pouco, isto significa aceitação condicional. Se eles fazem algumas coisas, então eles merecem uma palavra de elogio. Se aquilo não é feito, então os seus pais não elogiam, e às vezes até lança alguma crítica. Não, a aceitação, o amor paterno, materno para com os filhos deve ser incondicional. Deus nos amou incondicionalmente. Paulo nos diz: Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou quando nós éramos ainda inimigos de Deus. A bênção de Deus veio sobre nós, e nós fomos abençoados por Deus, fomos tocados por Deus. Na cruz, Jesus tocou-nos com o seu amor, com a sua graça, com a sua bênção. Ali nós fomos aceitos, mesmo sendo pecadores. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem
o que fazem. E eu posso afirmar, nós também recebemos uma visualização de um futuro abençoado para nós. O amor de Deus nos dá um futuro abençoado. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vocês vão estar comigo por toda a eternidade. Eu escrevi os seus nomes no livro da vida. O profeta Isaías diz que Deus tem os nossos nomes escritos na palma das mãos, gravado na palma das mãos. Diz que Ele não nos esquece. Pode porventura uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que ainda mama? Mas ainda que esta viesse a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha que coisa linda, que coisa extraordinária. Deus tem um futuro maravilhoso para nós. Ele visualizou um futuro abençoado para nós, uma bênção toda especial para nós. As palavras de Deus para nós não são palavras vazias. Ele tem um compromisso ativo, é o quinto elemento da bênção. Um compromisso ativo de cumprir a bênção que prometeu às nossas vidas. Ele faz cada palavra que Ele pronunciou a nosso respeito se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele, não o faria? De modo nenhum. Todas as palavras de Deus, como diz o apóstolo Paulo, ditas a nosso respeito, tem nele, tem em Jesus o sim. Tem em Jesus a garantia do cumprimento. Cada palavra dita a nós vai se cumprir. Cada bênção que Deus pronunciou a nosso respeito vai se cumprir. Uma outra coisa que eu quero ainda falar antes de encerrar esta curta meditação. Os pais às vezes eles elegem alguns filhos e relegam a outros a segundo plano. As bênçãos então têm que ser equilibradas. As bênçãos têm que ser realmente transmitidas de forma justa para as crianças, dentro do lar, dentro da família. Jacó errou neste princípio. A Bíblia nos diz uma coisa com respeito a Jacó. Diz que ele amava a José mais do que a todos os outros irmãos. Aqui ele falhou. Está em Gênesis 37. Diz aqui: ora, Jacó amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Isso trouxe prejuízo aos outros filhos de Jacó. Ele fez uma veste especial para José, a veste que só era feita para o filho primogênito, para honrar o filho primogênito. Ele fez para José, que não era o primogênito. E ele dedicou muito mais amor a José. José era como uma arvorezinha que Jacó regava todos os dias. Punha água, punha adubo, dava amor, dava carinho. Mas ele não valorizava os outros 11 irmãos, os outros 11 filhos dele, como ele honrava a José, como ele amava a José. Isso trouxe ciúmes, trouxe divisão na família, trouxe grandes amarguras na família, trouxe ira nos outros filhos dele. Então isto não é bom. Os pais têm que amar os filhos de forma equitativa, equilibrada, de forma justa. Os pais têm que ser justos. Os pais têm que amar os seus filhos de forma completa, de forma geral, porque do contrário traria então prejuízo a eles. Que vocês possam dividir este amor, que a dádiva da bênção na sua família seja completa.
Que os seus filhos não sejam 50% abençoados, mas 100% abençoados. Abençoados de forma completa, também não deixando que alguns recebam muito e outros recebam bênçãos pela metade. Ame toda a sua família. Faça com que a sua família seja unida, amorosa. Faça com que o seu lar seja um lugar realmente onde todos gostem de estar. Quando eles saírem da casa pelo casamento, que eles voltem a sentir saudade daquele ambiente familiar. Faça com que o seu lar seja um ninho de amor, um lugar de segurança, um lugar de paz, um lugar inesquecível. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.